Vamos lá, galera. Então, até agora a gente criou aqui a camada modelo, né? Camada de exibição, uma página de listagem que ainda não está iterando, uma página de criar com formulário que até agora efetivamente não está enviando dados. Vou apagar essas primeiras linhas aqui, né, pessoal? Iniciando com o módulo. Então agora a gente precisa estruturar aqui, fazer com que o controller, quando ele receber o produto, ele consiga enviar os dados para o banco de dados. Como é que ele vai fazer isso? Vou precisar aqui de mais uma pasta. Então, vou adicionar essa pasta. A gente vai chamar essa pasta aqui de... Vou chamar aqui no nosso modelo. Repository. Repository. Então, essa pasta repository, a gente vai ter uma interface. A gente vai criar uma interface aqui. Então, a gente vai adicionar aqui uma classe, que na verdade é uma interface. Interface é uma classe. Como uma classe, você consegue determinar os métodos, mas eles não são implementados. Então, na verdade, como se fosse uma classe uma classe abstrata. Parecida com a classe abstrata, você consegue criar objetos dela. Então, a interface, a gente vai usar a interface, que o nome não era para ser esse, interface. Então, a gente vai adicionar aqui a interface, class, interface. E o nome dela vai ser iProduto repositório. E nessa interface produto repositório, a gente vai definir aqui o método de pesquisa para devolver uma lista de produtos. Então, eu vou definir aqui um método de pesquisa. A gente dá Alt Enter aqui para fazer o using da pasta modos para ele enxergar aqui essa classe. Então aqui é o método buscar todos, ele vai buscar todos os produtos e devolver uma lista de produtos. A gente vai criar uma outra operação, produto model adicionar. Ele recebe um produto. Ele recebe um produto. Então, a ideia é que ele receba um produto, adicione no banco e devolva o produto adicionado, o ID. A gente pode deixar definido aqui outras operações já. Produto, model, devolvendo aqui um listar por ID. Listar por ID. Ele vai receber um código. Recebe o ID do produto e devolve o produto. A gente pode deixar também já programado uma assinatura de um atualizar, o update, né? E um ativar e desativar para ativar ou desativar o produto. E um apagar. Vai receber um ID. Vai apagar o produto. Então, a gente tem aqui uma interface. Essa interface ela vai ser vinculada, implementada numa classe que a gente vai chamar de produto repositório. Tem pessoas que chamam de serviço. Essa classe de serviço aqui de produto repositório, ele vai implementar o iProduto repositório.
Então a interface vai implementar. E ele vai dizer assim para a gente, ó, você está implementando uma interface, você precisa implementar os métodos. Então, a gente pode vir aqui, ó, dar um Alt Enter e implementar a interface. Quando a gente implementar a interface, ele já vai escrever para a gente todos os métodos que serão implementados. Então, voltando aqui na interface, a gente observa que os métodos terminam com ponto e vírgula. Eu não consigo implementar aqui na interface, mas elas determinam a assinatura dos métodos. Então, a interface aqui, a implementação da interface determina como os métodos devem ser assinados. Então, eu tenho o adicionar, que é o que eu quero agora trabalhar. No adicionar, então agora eu tenho essa implementação. O que a gente quer aqui? A gente quer aqui no adicionar inserir produto no banco de dados. Como é que eu chego no banco de dados? A gente vai fazer injeção de dependência. Como é que é isso, né? Como é que funciona a injeção de dependência? Eu poderia fazer herança, né, com o banco context. Aqui, vai pedir o construtor, né? Então eu podia fazer herança. Aqui, aqui o construtor. A gente fez lá no banco context. E o produto repositório herdaria as características do banco context. E a gente conseguiria fazer aqui como chama? As operações de banco. Então, conseguiríamos aqui fazer as implementações do banco. Então eu poderia criar aqui um objeto do tipo banco context. Fazer esse objeto adicionar o produto. Tá? Isso a gente chama de autoacoplamento, né? Então a gente poderia fazer isso. A gente não vai fazer isso. A gente não vai herdar características, fazer herança de uma classe. Não, a gente vai implementar a interface com os métodos, né, do CRUD, que a gente definiu, com as assinaturas definidas. E aqui do produto repositório, a gente não vai fazer herança. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer injeção de dependência. Tá? Que é um baixo acoplamento. Então a gente vai criar aqui um objeto, tipo banco context. Esse objeto, ele vai ser recebido na criação do repositório. Então, quando o repositório ele for criado, né, quando esse repositório aqui, essa classe for criada, o objeto dela for criado na memória, ele vai criar o construtor dele, vai receber injeção de dependência, essa dependência aqui, esse banco context. E ele vai fazer esse objeto conversar com o objeto que foi criado aqui, internamente. E esse objeto interno, é ele, que vai fazer a inserção do produto na base e fazer o commit. Vou fazer o commit aqui. Então, essas duas linhas aqui, essa vai receber o produto, adicionar o produto. E aqui nessa de baixo ele vai salvar as alterações, salvar. Tá? E em seguida ele faz um return do produto. Então esse produto ele vai entrar, vai sofrer alterações e vai ser retornado com as alterações sofridas. Que no caso a alteração que ele vai sofrer é a criação do ID. Né?
Depois que ele passar aqui para essa linha, ele vai criar nesse objeto o ID que foi cadastrado no banco de dados. É uma estratégia já implementada lá no Entity Framework. Temos 4 minutos. Vamos lá. Então agora está implementado o primeiro método, que é o adicionar, aqui no repositório, nessa classe, produto repositório. Então a gente volta para produto controller. Na produto controller, de novo, a gente vai fazer a injeção de dependência. A gente vai criar aqui o método, né? A gente vai criar esse método do produto controller. A gente vai criar aqui chama lá o produto repositório. Vou criar um objeto dele. Vai criar um objeto. No construtor a gente vai receber e aqui a gente vai fazer o vínculo. De novo aqui injeção de dependência. O objeto recebendo aqui que foi programado, né, de injeção de dependência. Então agora aqui nesse criar, antes de dar o redirect, a gente consegue com aquele objeto que vai receber as características do repositório, a gente consegue usar o adicionar e passar o produto. É isso. Então quando a gente executar agora aqui, tá. Sim, faltou uma configuração. Aqui depois que a gente definiu a interface, isso é importante, né? A gente precisa lá em serviços, no programa CS, né, no nosso service, serviço aqui, service do programa CS. Depois que a gente aqui faz aqui embaixo da conexão, né, definida, a gente precisa aqui informar, tá, que a gente tem uma interface. Essa interface ela tem uma relação com essa classe produto repositório. Aqui que a gente vai definir esse scope aqui. Então a gente vai conseguir, através dessa linha aqui, a construção do mecanismo, né, que traz as operações do banco. Então ele vai dizer aqui qual é a interface, quais são os métodos que vão ser implementados, qual é a classe que vai efetivamente, né, ter os algoritmos de comunicação, de interação com o banco de dados. Importante isso aqui. Assim, a gente executa. 30 segundos, vamos ver se vai dar tempo. Então a gente continua a demonstração no próximo vídeo. Sim. A gente continua no próximo vídeo. Faltou depois que faz, né? Faltou a gente fazer o update database aqui no terminal. No próximo vídeo a gente termina.